Olá a todos e a todas. Essa é a nossa 14ª aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Nesse encontro de hoje eu pretendo falar sobre a psicologia das ideias do John Locke, no livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano. Nós vimos até aqui, inicialmente, a recusa de Locke da teoria da existência de ideias inatas na mente humana, que teriam nascido com ela, com a mente, conjuntamente à mente. Vimos também que para o Locke, se não existem ideias inatas ou princípios inatos, essas ideias, os conteúdos da mente são todos originados na experiência, que para o Locke podem ser reduzidas a duas fontes, a saber, a sensação, que são os 5 sentidos, e também a reflexão, que é essa capacidade, esse sentido interno que permite com que nós tenhamos ideias dos objetos, das operações da mente. Então, não existem ideias inatas, todas as nossas ideias são devidas à experiência, e essa experiência é de dois tipos, sensação e reflexão. Grosso modo, foi isso que vimos até agora. E hoje eu pretendo começar a tratar da compreensão de Locke sobre as ideias, sobre esses conteúdos adquiridos pela experiência. Essa discussão compreende vários capítulos do livro 2 dos Ensaios sobre o Entendimento Humano, de modo que eu pretendo considerar apenas alguns aspectos particulares dessas questões, da questão da natureza das ideias, haja visto o curto tempo que nós temos para isso. Então será como que um resumo do livro 2 sobre a compreensão de Locke das ideias. Então, as ideias simples. Nós começamos então pelas ideias simples. O que são ideias simples? E eu cito Locke. Porque, ainda que a vista e o tato tomem frequentemente do mesmo objeto e ao mesmo tempo ideias diferentes, como quando um homem vê num mesmo instante o movimento e a cor, ou seja, o movimento e a cor apreendidas pela visão, então seriam duas ideias devidas à visão, e como quando a mão sente a suavidade e o calor de um mesmo pedaço de cera, que são duas ideias do tato, o calor e a suavidade, poderia ser também a frieza e a aspereza. E as ideias simples assim unidas num mesmo sujeito são tão perfeitamente distintas como as que entram no espírito por diferentes sentidos. Então, o Locke aqui está apontando quais são os menores elementos que constituem a experiência. Então, os seres humanos, a mente humana, o entendimento humano está limitado a operar com ideias, a trabalhar com ideias. E essas ideias remontam à experiência. Essa remonta à experiência dos sentidos e da reflexão. Todas as ideias, todos os fenômenos mentais vão ser explicados por meio de ideias, e todos esses fenômenos serão compostos, em último caso, por ideias simples, que é aquele elemento em que nós não somos capazes de perceber nenhuma distinção que permita separá-lo ou dividi-lo em mais de uma parte. Mais uma vez eu cito Locke, e nada é mais evidente a um homem de que as percepções claras e distintas que tem dessas ideias simples, cada uma das quais, sendo em si mesma não composta, contém uma só aparência uniforme ou uma só concepção na mente, e não pode ser dividida em diferentes ideias. Então, se tudo que existe na mente humana é ideia, essas ideias podem ser, em muitos casos, divididas, separadas. Como nós dividimos essas ideias que são compostas? A partir das distinções que estão presentes nessas ideias. Por exemplo, em uma ideia de maçã, que é uma ideia complexa, composta, nós podemos separar o sabor da maçã, a cor da maçã,
o cheiro da maçã, a textura da maçã e o som que ela produz quando nós batemos com a mão nela, por exemplo. Então nós temos aí um conjunto, um objeto composto, que é uma maçã, que é constituído por várias ideias distintas e que por não apresentarem distinções em si, são elas simples, são elementos simples. Então, o que o Locke está dizendo aqui, a princípio pode parecer uma banalidade. Contudo, se nós refletirmos um pouco mais detidamente sobre os dizeres do Locke, ele está tentando, o que ele extrai de um princípio aparentemente banal, que existem ideias simples na mente, é que toda a nossa experiência, tudo aquilo que existe na mente, deve remontar a ideias simples e que não há de modo algum nada na mente que ultrapasse o campo da experiência. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos uma ideia fantástica, quimérica, fictícia de um grifo, um dragão, uma quimera, um pégaso, todas essas criaturas fantásticas, o Leviatã, enfim, todas essas criaturas, elas são ideias fictícias que aparentemente não poderiam encontrar respaldo na experiência. Ninguém viu essas criaturas. Então, o que o Locke está dizendo? Que mesmo essas experiências fantásticas, elas, quando divididas, essas ideias compostas, elas são criadas pela mente a partir da conjunção de ideias simples, que são elas próprias aprendidas na experiência. Então, que são apreendidas pelos sentidos, e nenhuma ideia, nada do que existe na mente pode ter sido originado de outra fonte que não a experiência. Então, eu espero que isso fique claro. Ele está explicando, é uma tentativa de explicar como, de defender a sua compreensão empirista do conhecimento humano. Todos os fenômenos mentais podem ser explicados por ideias, contudo, pode-se objetar que existem ideias que parecem não remontar à experiência. Eu nunca vi isso, eu nunca vi aquilo. Como nós chegamos a essas ideias, portanto, o Locke vai dizer, porque elas são ideias simples, e todas as nossas experiências serão compostas por essas ideias simples, que são aquelas ideias em que não percebemos nenhuma distinção e, portanto, não podemos separar. O gosto da maçã possui o que ele diz, uma aparência uniforme. Então ali não há distinção para você separar o gosto da maçã em outras duas ideias distintas, mais simples. Então a ideia do gosto é uma ideia simples. O cheiro da maçã, do mesmo modo, nós não podemos dividir, separar, nós não percebemos nenhuma distinção na nossa ideia do cheiro da maçã. E portanto, nós não podemos dividir essa ideia de cheiro, do olfato, em outras duas ideias. Portanto, a ideia do cheiro é uma ideia simples. E são essas ideias simples que nós aprendemos pelos sentidos e que são o fundamento último da experiência, o fundamento último do conhecimento humano. Tudo vai estar no âmbito, pode ser explicado a partir das ideias simples. Então, no segundo parágrafo ainda do capítulo sobre as ideias simples, o Locke vai falar sobre os limites do entendimento, que é justamente essa ideia de que nós não, como essas ideias simples são aprendidas pela experiência, a mente humana, o entendimento humano é incapaz de inventar, criar uma ideia simples que ele nunca teve, a mente nunca teve antes aprendido pela experiência. Então, uma vez que o entendimento está provido dessas ideias simples, ele tem o poder de as repetir, comparar e unir numa variedade quase infinita. Então, a mente opera com essas ideias de maneiras infinitas. Nós podemos repeti-las, comparar uma com a outra, unir todas as ideias, podemos criar o que for com essas ideias simples. De modo que pode formar a seu gosto novas ideias complexas. Mas não está no poder do mais elevado engenho, nem do mais amplo entendimento, seja qual for a agilidade ou variedade do seu pensamento,
inventar ou formar na mente uma nova ideia simples. Isso nós não somos capazes de fazer de modo algum. Nenhum ser humano é capaz de inventar, forjar, criar na sua mente uma ideia que antes ele não tivesse tido, uma ideia simples, que ele não tivesse tido nos seus sentidos. Então nós não podemos inventar um sabor. A nossa mente é incapaz de conceber, inventar nesse sentido uma ideia de um novo sabor. Tudo tem de ser encontrado na experiência. Nem pode, encerrando essa citação, nem pode nenhuma força do entendimento destruir as que já aí existem. Então, igual incapacidade encontrará em si mesmo todo aquele que tentar formar no seu entendimento qualquer ideia simples que não tenha recebido dos objetos exteriores, através dos seus sentidos, ou pela reflexão que faça sobre as operações da sua própria mente. Então, aqui existem ideias simples adquiridas pelos 5 sentidos, e há também ideias simples adquiridas pelo sentido interno, a reflexão, que são ideias de operações da mente. Eu quereria que alguém tentasse imaginar um sabor nunca sentido pelo seu paladar, ou formar a ideia de um aroma que nunca tivesse cheirado. E o mesmo vale para uma cor que nunca tivesse sido vista, ou um som que ele jamais tivesse ouvido. Então isso tudo nós não somos capazes de fazer. E se alguém o conseguisse fazer, eu também poderia concluir que um cego tem ideias das cores e um surdo noções distintas e verdadeiras dos sons. Então, como em último caso, toda a nossa experiência deve ser explicada com ideias simples adquiridas pelos sentidos, seja o sentido interno ou os 5 sentidos externos, pessoas que estão desprovidas desses sentidos não podem ter ideias simples que são advindas desses sentidos. Então, um cego não tem ideias simples de cores, da mesma maneira que um surdo é incapaz de ter ideias de som. E aqui é uma impossibilidade mesmo. É impossível formar uma noção de cor se você não tem o sentido de cor, o sentido da visão, perdão, e se você não tiver visto essas cores antes na experiência, se você não tiver visto objetos que possuem aquela cor. Então, e por isso isso daqui é um empirismo, isso daqui é uma teoria empirista do conhecimento. Tudo se reduz, em último caso, àquelas ideias que nós adquirimos pelos sentidos, e nada há na mente que não possa ser explicado por essas ideias simples que são advindas da experiência. E os limites da mente humana, e essa é uma passagem bastante curiosa do texto do Locke, a meu ver, para a qual gostaria de chamar a atenção. Penso que, seja qual for a constituição dos corpos, ninguém pode imaginar neles outras qualidades das quais se possa ter conhecimento, além dos sons, sabores, odores e qualidades visíveis e tangíveis, ou seja, os 5 sentidos. E se a humanidade tivesse sido dotada apenas de 4 sentidos, então as qualidades que são objeto do 5º seriam tão inacessíveis ao nosso conhecimento, a nossa imaginação e a nossa concepção, como seriam agora as que pudessem pertencer a um 6º, 7º ou 8º sentidos, os quais, podendo embora não fazer parte de algumas outras criaturas algures neste vasto e maravilhoso universo, seria presunçoso negar. Então, o que o Locke está falando aqui é, a meu ver, se vocês me permitem um comentário pessoal, é muito genial. Ele está dizendo que a nossa realidade está condicionada pelos 5 sentidos externos que nós temos. Então, tudo aqui, a nossa realidade não o que ele está dizendo é possível, e ele abre espaço para se pensar isso, é possível que a realidade de fato, para além do campo das nossas experiências, dos nossos 5 sentidos, seja completamente diferente. É possível que ela não seja tal qual nós percebemos, porque nós temos apenas 5 sentidos. Então, é possível que outras criaturas inteligentes criadas por Deus, aos olhos do Locke, pudessem ter um 6º, um 7º, um 8º sentidos, talvez 10 sentidos, que permitissem que essas criaturas percebessem uma realidade completamente diferente dessa que nós percebemos. Por quê?
A nossa realidade está condicionada a 5 sentidos. Então, é possível existir outras qualidades no mundo que nós não percebemos, porque nós não temos sentidos para isso. E ele diz: segui aqui a opinião comum que atribui ao homem apenas 5 sentidos, ainda que, talvez, com razão, possam enumerar-se mais. Então é possível que a grande generalidade dos seres humanos são dotados de 5 sentidos, mas é possível que outros seres humanos tenham mais sentidos, ou como é certo, alguns têm menos sentidos. O cego não tem o sentido da visão, o surdo não tem o sentido da audição, há pessoas que perdem o olfato e, portanto, perdem a capacidade de sentir alguns gostos também. Então, o nosso mundo é formado, ele é condicionado pelos 5 sentidos que nós temos. Nós percebemos a realidade que esses 5 sentidos permitem. Da mesma maneira que a realidade de uma pessoa que tem só 4 sentidos é bastante diferente da nossa. A que tem só 3 sentidos também, a pessoa que tem só 3 sentidos também tem uma realidade completamente distinta da nossa, que temos 5, e se tiver uma criatura com 6, 7, 8 sentidos também teria uma realidade muito diferente da nossa. Então, mais uma vez, espero que isso tenha ficado claro, por que é genial. É essa compreensão de que o mundo, nós temos o mundo que nós somos capazes de perceber, e esse mundo é condicionado pela nossa mente, pelos nossos sentidos e o modo como nós podemos perceber esse mundo. É possível que ele seja diferente. É possível que para além do campo da experiência, além das minhas ideias que eu aprendo pelos meus 5 sentidos, exista todo um outro mundo de qualidades que nós não percebemos. E por isso a nossa realidade é a realidade que a nossa mente permite perceber. Bom, dando um salto agora às ideias simples da sensação, aqui tem alguns pouquíssimos comentários que eu gostaria de fazer sobre esse capítulo das ideias simples da sensação. É que existem, ao ver de Locke, existem 4 fontes de ideias simples na mente humana. 4 fontes. A primeira, portanto, é que as ideias que penetram na nossa mente através de um único sentido. Por exemplo, a ideia de cor, segundo Locke, advém de apenas um sentido. A ideia de sabor, segundo Locke, advém de um único sentido. Hoje nós sabemos que não é bem assim, que os sabores que nós sentimos dependem também do olfato. Mas para o Locke, essas são ideias simples que advêm de um único sentido. Ideias do tato, olfato, paladar, visão e audição. Essas ideias são ideias simples que vêm de uma única fonte. Em segundo lugar, há outras que entram na mente por mais de um sentido. E quais são os exemplos apontados por Locke? A ideia de espaço, extensão, figura, repouso e movimento, essas ideias são ideias simples que advêm da atividade de 2 sentidos, a visão e o tato. Então, há ideias que são devidas a um único sentido, e há ideias simples que dependem de 2 sentidos. O movimento e o repouso, a figura, espaço e extensão dependem da visão e do tato, segundo Locke. E isso ele explicará logo adiante também no ensaio sobre o entendimento. Em terceiro lugar, há outras que se obtêm pela reflexão. Então, essa seria a terceira fonte, ou o terceiro tipo de ideia simples da reflexão. E, em último lugar, há algumas que abrem caminho a si próprias e são sugeridas à mente por todas as vias da sensação e da reflexão. Que são as ideias que são adquiridas dependem tanto de sensação quanto de reflexão. E, por exemplo, eu apontei aqui as ideias de substância mental e substância material, porque nesse momento ainda não fica claro a que ideias o Locke está fazendo referência. Não sabemos ainda quais são essas ideias que dependem tanto de sensação como de reflexão. Logo adiante, o Locke vai apontar, por exemplo, a ideia de prazer e desprazer, a ideia de desgosto, desprazer ou dor. Essas são ideias que não dependem só da sensação e não dependem só da reflexão. Elas dependem da sensação e da reflexão para entrarem no entendimento. Bom, então essas são
A ideia simples, esse capítulo Locke discorre sobre as ideias simples da sensação, que são as ideias dos 5 sentidos, e na sequência o Locke vai nos falar sobre as ideias provenientes de diversos sentidos, que são a figura, a extensão, o movimento e o repouso. As ideias que adquirimos por mais de um sentido são as do espaço ou extensão, da figura, do repouso e do movimento. Então a gente não apreende o espaço unicamente por um dos nossos sentidos, mas por 2, assim como a extensão, a figura, o repouso e o movimento. Porque todas essas coisas causam impressões perceptíveis nos olhos e também no tato, de modo que podemos receber e comunicar à nossa mente as ideias de extensão, figura, movimento e repouso dos corpos, tanto vendo como tocando. Mas tendo ocasião de falar dessas mais amplamente no outro lugar, aqui só as enumero. Então, o que o Locke está fazendo aqui finalmente é, após mais uma vez retomando o que foi tratado até agora, o Locke nega a possibilidade de que nós tenhamos nascido com algumas ideias em nossa mente. Isso ele descarta. O Locke explica que a única fonte de nossas ideias é a experiência. E essa experiência deve ser entendida tanto como sensação, como quanto reflexão. Então, por sensação e reflexão, nós adquirimos essas ideias. Contudo, há algumas ideias que parecem não terem sido adquiridas pela experiência. Por exemplo, as ideias fictícias, as ideias da imaginação, da fantasia. Locke, então, concebe uma teoria da distinção entre ideias simples e complexas. Muitas das nossas ideias são complexas e não são adquiridas diretamente, veja bem, imediatamente pela experiência dos sentidos. Contudo, quando nós desmontamos ou decompomos essas ideias complexas, nós chegamos a ideias simples que elas sim são adquiridas pelos sentidos. Tudo, não existe nada na mente que tenha sido criada por ela mesma. A mente não consegue criar nenhuma de suas ideias. Ela consegue compor ideias simples em ideias complexas. Contudo, criar uma ideia simples, isso a mente é incapaz de fazer. Compreendido isso, o Locke passa a classificar essas ideias a partir de suas fontes. Bom, de onde vêm essas ideias? Há algumas ideias simples que são oriundas apenas dos sentidos, de cada um dos nossos sentidos. Há também algumas que parecem advir da operação de 2 sentidos, como o caso dessas ideias agora apresentadas. Há outras que são ideias da reflexão, simples da reflexão, e há também um conjunto de ideias que são adquiridas tanto pela operação concomitante da reflexão e da sensação. Então o Locke está fazendo, o Locke mais uma vez é um psicólogo da mente, que está descrevendo o funcionamento da mente, e nesse exato momento ele está descrevendo não o funcionamento, mas ele está descrevendo os conteúdos da mente, com que a mente trabalha, para logo adiante ele descrever o modo como a mente trabalha, as faculdades da mente que operam com esses conteúdos. E esses são os conteúdos e a classificação dos conteúdos. Então, Locke está sendo muito sistemático nesse ponto ao apresentar. Essa é a concepção da mente humana do final do século XVII, por um filósofo britânico. A mente humana se explica nesses termos, a partir dessas ideias oriundas de tal fonte, que podem ser compostas mais tarde, com que a mente pode trabalhar. Enfim, então isso é uma explicação do que existe dentro da mente e as fontes disso que existe no interior da mente humana. As ideias simples da reflexão. Então falamos das ideias simples da sensação, das ideias simples que advêm da operação de 2 sentidos, do tato e da visão, e agora as ideias simples da reflexão. O que é uma ideia de reflexão? Isso nós vimos no nosso encontro passado. O Locke mais uma vez retoma essa discussão. A mente, quando dirige o seu olhar para dentro de si própria e observa as suas próprias ações acerca das ideias que tem, tira daí outras ideias que são tão aptas a tornar-se objetos da sua contemplação como qualquer daquelas que recebeu das coisas exteriores.
Então, mais uma vez, reflexão é a capacidade da mente de ter ideias de suas próprias operações. E aqui, mais uma vez, parece que Locke sugere a existência de 2 graus de reflexão. Aquele grau que é compartilhado igualmente por todos os seres humanos, que têm noções das suas operações mentais, mas noções obscuras ou não muito claras nem muito distintas, e há aquele grau de reflexão de um filósofo da mente, de um cientista da mente, de um psicólogo, que se detém sobre o exame, sobre a observação disso que ocorre no interior de sua mente e, portanto, é capaz de ter ideias claras e distintas de suas operações. Mas esse é um trabalho deliberado, que é o trabalho de contemplar, e assim seria o 2º grau de reflexão, a contemplação do que se passa no interior da mente para se ter ideias claras e distintas. E na filosofia, é claro, o filósofo deve trabalhar com essas ideias claras e distintas. Ele não pode trabalhar com aquelas ideias confusas e obscuras, porque isso não seria científico. Então o filósofo deve parar, se deter sobre a consideração, dirigir o seu olhar para dentro de si próprio e contemplar suas operações para formar ideias claras e distintas dessas operações. Então, e aqui o Locke apresenta mais uma vez, nessa sua tentativa de classificar ou sistematizar o funcionamento da mente, ele classifica a mente, ele separa a mente em 2 aspectos distintos, que é o aspecto intelectual, referente ao entendimento, que diz respeito ao conhecimento, ao pensamento, e o aspecto prático, referente à vontade, que diz respeito ao nosso querer, à nossa capacidade de agir, de desejar, de agir e a partir da vontade. Vamos lá o que o Locke diz. Então a mente humana pode ser separada em entendimento e vontade. Entendimento referente às capacidades de pensar e a vontade referente à vontade de querer, a capacidade de querer, a capacidade de agir. Seja intelectualmente, quando nós agimos, nós queremos pensar, nós queremos negar, queremos afirmar, queremos duvidar, queremos acreditar, seja pelo corpo, quando queremos movimentar o nosso corpo. As 2 grandes e principais ações da mente, de que mais ordinariamente se fala e que são com efeito tão frequentes que quem quer que o deseje as pode advertir em si mesmo, são estas 2. A percepção ou potência de pensar, que é o aspecto intelectual da mente, referente ao entendimento, e a vontade ou potência de querer, que é o aspecto prático relativo à ação, que diz respeito à vontade. A potência de pensar chama-se entendimento, e a potência de querer chama-se vontade. E a estas 2 potências ou capacidades da mente dá-se o nome de faculdades. Então, em geral, genericamente, não especificamente, genericamente a mente pode ser dividida em entendimento e vontade. Porque especificamente esse entendimento se desdobra em outro, pode ser distinguido em várias faculdades diferentes. Como o afirmar, o negar, o raciocinar, o se lembrar, o perceber, o abstrair, etc. Então, do ponto de vista genérico, nessa taxonomia, se vocês me permitem a expressão, da mente humana, nessa taxonomia existe um gênero, que é o entendimento e a vontade, e existem as espécies. Que espécies são essas? As espécies do entendimento são essas diversas faculdades particulares com as quais nós operamos a partir de ideias. Mas mais tarde terei a ocasião de falar de alguns modos dessas ideias simples provenientes da reflexão, como são o recordar, o discernir, o raciocinar, o julgar, o conhecer, o crer. Então essas são as espécies, se eu posso assim dizer, que integram esse gênero que é o entendimento, segundo Locke. As ideias simples da sensação e da reflexão. Então aqui nós estamos chegando à 4ª e última fonte de ideias, que são aquelas ideias que originam de ambas os tipos de sentidos, os 5 sentidos externos e o sentido interno da reflexão. Então, são o prazer e o deleite, e o desgosto e a dor. Segundo Locke, o prazer e a dor estão envolvidos em quase toda a experiência sensível.
O deleite ou desgosto, um ou outro, unem-se a quase todas as nossas ideias, tanto da sensação como da reflexão. E não há nada que do exterior afete os nossos sentidos, nem nenhum pensamento oculto no interior da nossa mente que não seja capaz de produzir em nós prazer ou dor. E isso, segundo Locke, tem um motivo, e o motivo foi dado pelo próprio Criador dos seres humanos, que desejou, que pretendeu que os seres humanos não fossem criaturas inativas, ociosas, e sim criaturas ativas que agissem, e os seres humanos agem em virtude da busca pelo prazer ou para evitar a dor ou desprazer. Então é isso que são os motores da ação humana, a busca pelo prazer e o evitamento da dor, do desgosto, do desprazer. Num tal estado, o homem, embora dotado das faculdades do entendimento e da vontade, seria uma criatura muito ociosa e inativa e passaria o tempo mergulhado num preguiçoso e letárgico sonho. Por esta razão, dignou-se o nosso sábio Criador juntar a vários objetos e as ideias que deles recebemos, como a vários dos nossos pensamentos, um prazer concomitante, e isso em diversos graus consoante os diversos objetos que nos afetam, a fim de que essas faculdades de que nos dotou não permaneçam completamente ociosas e sem ocupação pela nossa parte. Então foi por isso que nós temos prazer e nós temos dor, segundo Locke, porque assim quis o nosso Criador, para que nós não nos mantivéssemos inativos, para que nós sejamos seres ativos. E do que importa mais presentemente para a nossa discussão, prazer, deleite, desgosto, dor, todas essas ideias são adquiridas tanto pela exerção da reflexão como da exerção da sensação. É preciso a atuação desses dois aspectos para que a gente tenha prazer e dor, desgosto, prazer e deleite, desgosto e dor. Bom, aqui há alguns comentários sobre a origem de outras dessas ideias que são ideias que dependem da reflexão e da sensação, como, por exemplo, as ideias de existência e de unidade. Elas não são ideias apenas da sensação, nem apenas da reflexão. Elas são ideias de reflexão e sensação, oriundas da reflexão e da sensação. Do mesmo modo, a ideia de poder e a ideia de sucessão. Todas essas ideias, portanto, são advindas dessas duas fontes juntas. E isso explica a totalidade do conhecimento humano. Então, estas são, se não todas, pelo menos, segundo penso, as mais importantes ideias simples que tem a mente, e é a partir delas que elabora o resto dos seus conhecimentos. Então, as ideias simples são ideias que vêm de um único sentido, são ideias da sensação que advém de um único sentido, são ideias de sensação que advêm de dois sentidos, são ideias da reflexão e são ideias que advêm da reflexão e da sensação ao mesmo tempo. Então, isso, segundo Locke, explica a totalidade do conhecimento humano. Nada foge à experiência. O conhecimento pode ser explicado, pode ser reduzido a essas ideias simples advindas dessas quatro fontes. Também não parecerá tão estranho pensar que este pequeno número de ideias simples seja suficiente para ocupar o mais ágil pensamento, ou a maior capacidade, e para fornecer os materiais de todo esse conhecimento tão variado e ainda das mais particulares opiniões e fantasias de toda a humanidade, se consideramos quantas palavras podem constituir-se com as várias composições de 24 letras, ou se, para ir mais longe, refletimos na variedade de combinação que pode fazer-se apenas com uma das ideias acima mencionadas, a saber, o número, cujos fundos são inesgotáveis e verdadeiramente infinitos. E que dizer do amplo e imenso campo que só por si oferece aos matemáticos a ideia de extensão? Então, o que o Locke está dizendo, por maior que seja o nosso conhecimento,
por maior que seja a complexidade dos nossos fenômenos mentais, por maior que pareça ser a origem desses conhecimentos, tal é a complexidade, o Locke está dizendo que, olha, apesar disso, todo ele pode ser explicado por ideias simples da sensação, ideias simples da reflexão, ideias simples da reflexão e da sensação. Então, tudo pode ser explicado por isso, não importa o quão complexo possa parecer os fenômenos da mente humana. Bom, e aqui chegamos a um dos pontos mais célebres da filosofia do conhecimento do Locke, da psicologia descritiva do funcionamento da mente, que é a distinção lockeana entre as ideias de qualidades primárias e ideias de qualidades secundárias. Para sermos mais exatos, mais fiéis à história da filosofia, na verdade o Locke não criou a distinção entre qualidades primárias e secundárias. Nós vimos no nosso primeiro encontro que já existia essa compreensão em Galileu. Na verdade, ela remonta à filosofia antiga, mas Galileu começa a trabalhar sobre essa noção de qualidades originárias e qualidades acidentais nos objetos. O Descartes também trabalha com essa distinção entre qualidades primárias e secundárias sem nomeá-las. As qualidades primárias em Descartes são aquelas qualidades que podem ser compreendidas, reduzidas à extensão. E as qualidades secundárias são aquelas que não só podem ser reduzidas e que, portanto, nós não podemos conhecer certamente, como cores, sons, sabores. O que o Locke faz é sistematizar pela primeira vez na história da filosofia essa distinção, desenvolvê-la e sistematizar de modo claro e separar a nossa experiência sensível em dois tipos de experiência. Uma que existe apenas na mente de quem percebe, que é a experiência sensível das qualidades secundárias, e outra que está para além, e que é para além da percepção, e que existe tal qual nós a percebemos, que é a realidade das qualidades primárias. Mas vamos tratar disso com um pouco mais detalhadamente agora nessa exposição. Então, segundo Locke, há ideias na mente e modificações da matéria, ou seja, existem qualidades nos objetos externos que produzem ideias na mente humana. E as ideias não se assemelham, ou algumas dessas ideias não se assemelham às qualidades nos objetos externos. Então vamos lá acompanhando essa discussão. Para melhor descobrir a natureza das nossas ideias e discorrer inteligivelmente acerca delas, será conveniente distingui-las enquanto são ideias ou percepções na nossa mente e enquanto são modificações da matéria nos corpos que causam em nós essas percepções. É preciso distinguir exatamente essas duas coisas para que não pensemos, como habitualmente se faz, que as ideias são exatamente as imagens e semelhanças de algo inerente ao objeto que as produz. Porque a maioria das ideias de sensação não são mais a cópia na nossa mente de algo existente fora de nós do que os nomes que as significam são a cópia das nossas ideias. Ainda que esses nomes não deixem de as suscitar em nós quando os ouvimos pronunciar. Então são várias compreensões que o Locke traz nessa passagem. Bom, em primeiro lugar, ele pretende separar então entre a qualidade existente no objeto externo e a ideia produzida por essa qualidade na mente. Para Locke, nem todas as nossas ideias que se assemelham às qualidades que existem fora da mente. Isso é uma perspectiva que já estava presente no Descartes. Lá na sexta meditação, Descartes observa que aquilo dos objetos que nós podemos conhecer a partir da extensão, que pode ser reduzida à extensão, nós podemos estar certos de que são tal qual nós a percebemos. Então a figura,
a figura de um objeto, o volume, a profundidade, a altura, isso tudo nós podemos conhecer perfeitamente e saber que isso está no objeto tal qual nós percebemos. Todas essas outras coisas que são muito confusas, essas outras ideias que são muito confusas, como cores, sons, sabores, cheiros, essas nós não sabemos se estão de fato no objeto tal qual nós as percebemos. Aqui o Locke está sugerindo justamente isso. A maioria das ideias de sensação não são mais a cópia na nossa mente de algo existente fora de nós. Quais são as ideias de sensação que ele está fazendo referência? Sons, sabores, cores, sons, sabores, cores, as ideias táteis, né, do tato, e os gostos. Essas cinco fontes, as ideias que nós aprendemos pelos sentidos, não são semelhantes às qualidades que existem fora do objeto externo, no objeto externo. E o que ele está dizendo é que, e ele está fazendo uma comparação, da mesma maneira que um nome escrito, um conjunto de letras que forma um nome, não tem semelhança alguma com aquele objeto que ele designa. Por exemplo, a palavra árvore não tem nenhuma semelhança com o objeto árvore. A palavra vermelho não tem nenhuma semelhança com a cor vermelha. Então, uma é uma palavra e a outra é uma experiência sensível. E da mesma maneira, as nossas ideias de qualidades sensíveis, dessas qualidades dos cinco sentidos, não tem nenhuma semelhança com o que está lá fora, com as qualidades nos objetos externos. Mas mesmo assim, tal como a palavra vermelho nos remete à ideia de vermelho, essas ideias dessas qualidades, que o Locke chamará de ideias de qualidades secundárias, elas nos remetem a algo que está lá fora no objeto, mas sem se assemelhar a esses objetos, ou a essas qualidades. Vamos prosseguir nessa explicação. Então, ideias na mente, qualidades nos objetos. Chamo ideia a tudo aquilo que a mente percebe em si mesma, ou seja, interno, interior. Tudo que é objeto imediato da percepção, de pensamento ou de entendimento. E a potência de produzir qualquer ideia na nossa mente chama qualidade do objeto em que reside essa capacidade. E aqui o Locke apresenta alguns exemplos, como a bola de neve, produzir a ideia de branco, de frio e de redondo. Enfim, são alguns exemplos dessa distinção entre qualidade no objeto e ideia na mente. Qualidades primárias e originais. Então, existem qualidades no objeto que são primárias e originais, que são inseparáveis dos corpos externos. Então, em primeiro lugar, aquelas inteiramente inseparáveis do corpo, qualquer que seja o estado em que se encontre, de modo que ele as conserva sempre em todas as alterações e mudanças que sofra, por maior que seja a força que pode exercer-se sobre ele. Então, essas qualidades são de tal natureza que os nossos sentidos as encontram constantemente em cada partícula de matéria, com grandeza suficiente para ser percebida, ou seja, não é toda matéria que nós somos capazes de perceber possui essas qualidades. E a mente considera-as inseparáveis de cada partícula de matéria, mesmo que seja demasiado pequena para que os nossos sentidos a possam perceber individualmente. A essas qualidades chamo qualidades originais e primárias de um corpo, as quais, a meu ver, podemos considerar causas produtoras das nossas ideias simples de solidez, extensão, figura, movimento ou repouso e número. Então, a qualidade da solidez, a qualidade da extensão, a figura de um objeto não pode existir sem a sua figura. Então, uma bola não pode existir sem a sua figura de ser esférica. Da mesma maneira que um cubo, um dado, não pode existir sem a sua qualidade primária de ser um cubo. Então, e do mesmo modo a solidez, o movimento e o repouso, se está ou não, um objeto não pode existir sem estar ou não em movimento ou em repouso. Ele tem que apresentar uma dessas duas qualidades primárias.
E o número? Um objeto ele precisa existir com um número, ele não pode existir sem um número, ele não pode ser zero, ele tem que ser um número. Então, essas são qualidades inseparáveis dos objetos, porque os objetos não podem existir sem elas. São qualidades primárias, originais, que dão origem a ideias de qualidades primárias e originais na mente. E o que são as qualidades secundárias? Que são aquelas qualidades separáveis que podem ou não, pois apenas potência, elas são potências, produzir uma ideia na mente. Há, em segundo lugar, qualidades tais que, nos próprios corpos, não são mais do que potências para produzir em nós várias sensações por meio das suas qualidades primárias, isto é, pelo volume, pela figura, pela textura e movimento das suas partes insensíveis. Então, as qualidades secundárias dependem fundamentalmente das qualidades primárias nos objetos. Elas existem nas qualidades primárias e dependem dessas para, como potências, poderem produzir suas ideias em nossas mentes. Tais são as cores, os sons, os paladares. A estas dou o nome de qualidades secundárias. Então aqui claramente nós podemos fazer a referência ao exemplo do pedaço de cera da segunda meditação, das meditações sobre filosofia primeira do Descartes. Ali naquele exemplo, aquelas qualidades apreendidas para o Descartes, veja bem, para o Descartes, são apreendidas pelos sentidos e que não são a essência do pedaço de cera. Elas são os sons, as cores, os sabores, os cheiros. Essas qualidades aprendidas pelos sentidos, essas para o Locke, elas não existem nos objetos, senão enquanto potências para produzir ideias na nossa mente. E aquelas qualidades no pedaço de cera, para o Descartes, que mantêm a identidade do pedaço de cera depois dele ser aproximado de uma fonte de calor e perder todas as suas qualidades sensíveis, aquelas qualidades, a figura, o volume, etc., essas sim, que para o Descartes são apreendidas pelo intelecto, não pelos sentidos, e aí nós temos uma diferença com o Locke, clara diferença que para o Descartes essas ideias, a extensão é aprendida pelo intelecto e para o Locke não. Essas são ideias de sensação. Então, essas ideias, aquelas qualidades que se mantêm, essas são as qualidades primárias para o Locke. Então, espero que tenha ficado... Claro que eu vou discutir um pouco mais adiante, vou continuar a discutir isso, mas para o Locke existem dois tipos de qualidades nos objetos. Uma é a qualidade que produz as ideias de qualidades primárias na mente, que são a figura, a solidez, o repouso, o movimento e o número, e também existem potências de produzir ideias na nossa mente, que são as qualidades sensíveis aprendidas pelos 5 sentidos, cor, sabor, som, gosto e a qualidade tátil, o tato. Então, separando, vamos nos manter aqui no texto Locke. Por enquanto ele só disse que existem qualidades primárias que existem no objeto e existem qualidades secundárias que dependem das qualidades primárias e são apenas potências para produzir algo em nossa mente, ideias em nossa mente. Há também um terceiro tipo de qualidade que não é tão importante aqui para os propósitos da teoria do conhecimento do Locke, que é a potência para produzir uma modificação em outro corpo. Então, ela não se enquadra, o principal são as ideias de qualidades primárias e secundárias, mas o Locke faz referência a essa terceira espécie, às quais se poderia acrescentar uma terceira espécie que todos admitem não serem mais do que potências, ainda que sejam qualidades tão reais no objeto como as que eu, acomodando minha terminologia habitual, chamo qualidades, mas a que chamo qualidades secundárias para as distinguir das que existem realmente nos corpos e não podem deles ser separadas. Por quê? Por exemplo, a potência que existe no fogo para produzir, por meio das suas qualidades primárias, uma nova cor ou uma nova consistência na cera ou no barro é tanto uma qualidade no fogo
como a potência que ele possui para produzir em mim, pelas mesmas qualidades primárias, isto é, pelo volume, pela textura e pelo movimento de suas partes insensíveis, uma nova ideia ou sensação de calor ou de queimadura que eu antes não sentia. Então existe uma qualidade no objeto externo, no fogo, uma qualidade, um terceiro tipo de qualidade que é capaz de mudar a consistência do pedaço de cera. Essa mesma qualidade no fogo é capaz de produzir uma ideia de calor na minha mente. Então é isso que o Locke está dizendo. Então, existe um terceiro tipo de qualidade ao lado das qualidades secundárias e primárias, mas essa qualidade, esse terceiro tipo de qualidade, ele é uma qualidade que produz efeitos apenas em outros corpos e não na mente. Então, por isso, não é tão importante para o presente propósito do estudo. Então, qualidades secundárias dependem das primárias. A existência de qualidades secundárias depende da existência de qualidades primárias. Perdão pela repetição. Tudo o que acabo de dizer em relação às cores e aos odores pode aplicar-se também aos paladares, sons e demais qualidades sensíveis semelhantes, as quais, seja qual for a realidade que equivocadamente lhe atribuamos, não são em verdade nos objetos senão potências para produzir em nós sensações e dependem daquelas qualidades primárias que são, como disse, o volume, a figura, a textura e o movimento das suas partes. Então, o som, o sabor, o cheiro, o paladar, o tato, essas qualidades desses sentidos, elas dependem da existência de uma figura, de um movimento ou de um repouso, de uma extensão, de um volume, enfim, dependem das qualidades primárias para existirem. Esse é o ponto do Locke. E aqui o Locke vai, aqui sim, e aqui é nesse ponto, apesar de eu já ter introduzido essa questão da semelhança e o Locke ter feito alguma referência agora há pouco a essa questão da semelhança, é aqui que ele vai discutir essa compreensão de que a nossa experiência sensível, no que diz respeito às qualidades secundárias, os sons, os sabores, os cheiros, etc., essa experiência não se assemelha ao que existe lá fora, à qualidade no objeto que existe lá fora. Vamos lá. Então, que é um problema, como eu já disse, que remonta à meditação 6 de Descartes. De onde creio, é fácil tirar esta conclusão. As ideias das qualidades primárias dos corpos são semelhanças das ditas qualidades, e os seus modelos existem realmente nos próprios corpos. Então, aquela ideia que eu tenho da figura da maçã, aquela ideia da figura, da extensão da maçã, essa ideia se assemelha, é exata, é idêntica à qualidade que existe no objeto externo. Então, eu estando lá para perceber ou não o objeto tem aquela figura. E para você que está percebendo, para o outro que percebe também aquela maçã, aquele outro vai perceber a mesma figura que eu estou percebendo. A figura, a extensão, o volume, o número, o repouso ou movimento, essas qualidades primárias, elas independem de um ser percipiente para existirem. Então, guardem isso. Então, elas são semelhantes e independem da nossa mente. A figura está lá percebendo ou não, a figura da maçã está lá. Mas as ideias causadas em nós pelas qualidades secundárias em nada se lhes assemelham. Nada existe nos corpos que seja conforme com estas ideias. Nos corpos a que damos certas denominações em conformidade com essas ideias, há apenas uma potência de produzir em nós essas sensações. E o que na ideia é doce, azul ou quente não é nos corpos que assim denominamos nada mais que um certo volume, figura e movimento das partes insensíveis que os constituem. Então, o que o Locke está dizendo? Que essa ideia de sabor que nós temos, ela só pode existir na mente de quem prova a maçã. Existe apenas uma potência
no objeto externo, na maçã, de produzir esse sabor na nossa experiência. Da mesma maneira que o cheiro é apenas uma potência e não existe nada que se assemelhe ao cheiro no próprio objeto externo, assim como não existe o som e não existe a cor no objeto externo, existe apenas potência para produzir isso. Se o que acontece, trocando em miúdos, é o seguinte: uma maçã que não está sendo percebida por nenhum ser humano ou por nenhuma mente, ela possui uma figura, possui um volume, possui uma extensão, mas ela não possui, nesse caso, ela não possui sabor, ela não tem cheiro, ela não tem cor. Por quê? Porque não existe ninguém ali para perceber. Porque essas qualidades secundárias só existem na mente do ser percipiente. E de fato, se nós formos pensar, não pode existir nada semelhante, não pode existir sabor no objeto externo, porque o sabor existe a partir do momento em que determinados elementos presentes na constituição daquele objeto entram em contato com nossas papilas gustativas e produz uma sensação de sabor que só pode existir na mente. O que existe no objeto é um conjunto de elementos químicos. Então, existe açúcar, existe outros determinados elementos que, quando entram em contato com o nosso paladar, produzem uma sensação de sabor. Vocês compreendem isso? Então, não pode existir sabor. Tampouco pode existir calor. O que existe é um corpo. O que existe é uma temperatura mais ou menos alta de acordo com a nossa experiência. Então, o calor não existe no objeto. O calor é apenas o que existe no objeto é uma temperatura. Aquela temperatura, uma maçã a 45 graus Celsius. Ali não existe calor, tampouco existe frio. Existe temperatura e calor e frio somos nós que sentimos quando entramos em contato com esses objetos. E todas as qualidades secundárias são qualidades deste tipo, são potências de produzir alguns tipos de ideias na nossa mente. E, portanto, essas ideias só podem existir em nossa mente e não há nada de semelhante no objeto externo. Ou a temperatura 45 graus se assemelha em alguma medida à minha sensação de calor. Não, da mesma maneira que os elementos presentes na constituição química de uma maçã nada se assemelham ao sabor que existe na minha mente quando eu entro em contato com essa maçã. A única coisa que existe, aquilo que existe, as qualidades que existem independentemente da percepção, são essas qualidades primárias que, estando ali uma mente para percebê-las ou não, elas continuam existindo. Essas outras coisas, essas cinco qualidades secundárias devidas aos nossos 5 sentidos, essas não existem. Então, qual a opinião comum sobre as ideias de qualidades secundárias? Assim, dizemos que a chama é quente e luminosa, a neve branca e fria, o maná branco e doce, em virtude das ideias que produzem em nós. Pensa-se comumente que essas qualidades são nesses corpos, o mesmo que essas ideias que estão em nós, havendo uma perfeita semelhança entre umas e outras, como entre um corpo e a sua imagem refletida no espelho. E quem disser o contrário passará por extravagante para a maior parte dos homens. Então essa é a opinião comum, que o doce está na maçã, que o cheiro da maçã está na maçã, que o vermelho da maçã está na maçã. Essa é a opinião comum. Contudo, a opinião do Locke, a compreensão do Locke é que esta opinião comum está errada. Por quê? Porque isso depende da mente de um percipiente. Depende essas ideias de qualidades secundárias só existem na mente de quem percebe. E aqui há um exemplo da dor e do calor que é excepcional para explicar para tornar claro de vez o que o Locke quer dizer com qualidade secundária e o que ele quer dizer que só existe na mente humana. Então vamos lá. No entanto, quem considerar que o mesmo fogo que a certa distância produz a sensação de calor,
causa em nós, se nos aproximarmos mais, uma sensação bem diferente, isto é, a de dor. Quem, digo, refletir sobre isso, deverá perguntar-se a si próprio qual a razão que o leva a afirmar que a sua ideia de calor, nele produzida pelo fogo, está realmente no fogo, e que a sua ideia de dor, do mesmo modo causada pelo fogo, não está no fogo. O Locke está... nenhum de nós vai dizer que existe uma qualidade de dor no fogo. Todos nós somos imediatamente, vamos reconhecer que a dor só existe no percipiente, naquele que a sente. Essa ideia não está no objeto externo. Da mesma maneira, o Locke vai dizer, olha, a ideia de calor só existe na nossa mente. Da mesma maneira que a ideia de dor. Não existe, como não existe uma qualidade de dor no objeto, não existe também uma qualidade de calor. Existe a temperatura, da mesma maneira que... E essa temperatura, ao entrar em contato com nós, pode produzir, porque é uma potência, uma ideia de calor e também uma ideia de dor, dependendo dessa temperatura. E o Locke se pergunta, por que razão a brancura e a frieza hão de estar na neve e a dor não, já que ela produz em nós todas essas ideias, o que só pode fazer por meio do volume, da figura, do número e do movimento das suas partes sólidas. Então, ninguém supõe que há algo como a dor no objeto externo. Eu não suponho que há dor, que existe uma qualidade de dor na ponta de uma agulha. Eu só suponho que existe a dor na minha mente quando essa agulha é espetada no meu braço. E o que o Locke está dizendo é que o paradigma deve ser o paradigma para se pensar o calor, a cor, o sabor, o cheiro é o mesmo da dor. A dor só existe na mente, e essas qualidades, essas ideias de qualidades secundárias só existem na mente. Ninguém supõe que há algo como a dor no objeto externo, mas supõe que há algo como o calor. Portanto, as qualidades secundárias existem apenas na mente do percipiente, não nos objetos exteriores. E aqui eu já faço a observação que logo adiante, na filosofia do Berkeley, inclusive as qualidades primárias serão pensadas dessa maneira. Volume, figura, extensão, repouso, movimento e número só existirão na mente de quem percebe. Daí sermos levados à compreensão do imaterialismo do Berkeley. Mas isso é só um comentário, uma observação que nós vamos retomar bastante o Locke para compreender esse ponto na filosofia do Berkeley. Mas que será o próximo autor que nós vamos estudar nessa unidade 2 do nosso curso. Mas, enfim... Qualidades reais. O volume, o número, a figura e o movimento particulares das partes do fogo ou da neve estão realmente nesses corpos, sejam ou não percebidos pelos sentidos de alguém, e por isso podem ser chamados qualidades reais, porque realmente existem nesses corpos. Então, mais uma vez, perdão a repetição, se isso está ficando repetitivo, mas o que o Locke está dizendo é que estando seres inteligentes, dotados de mente e de sentidos para perceber isso, eles estando lá ou não, esses objetos vão continuar possuindo essas qualidades reais, independem de um experienciador. Mas a luz, o calor, a brancura ou a frieza não estão mais realmente nesses corpos do que a doença ou a dor no maná. Ou seja, essas qualidades dependem do percipiente. Uma maçã não percebida, ela não é vermelha, ela não é doce, ela não tem nenhuma dessas qualidades, não produz aquele som, não produz o cheiro. Isso tudo só existe na mente daqueles que percebem os objetos. Suprima-se a sensação dessas qualidades, faça-se com que os olhos não vejam a luz ou as cores, com que os ouvidos não ouçam os sons, com que o paladar não saboreie, o olfato não cheire. E então todas as cores, sabores e sons, enquanto são tais ideias particulares, desvanecer-se-ão e cessarão de existir,
para ficarem reduzidas às suas causas, quer dizer, ao volume, à figura e ao movimento das partes dos corpos. Então, para aquela pergunta, aquele dilema do senso comum que se pergunta, uma árvore que cai no meio da floresta e não tem ninguém lá para ouvir, essa árvore ela faz um barulho? A resposta do Locke é não, ela não faz nenhum barulho, ela não faz nenhum ruído, porque isso só existe na mente do percipiente. Então ela produz ondas sonoras, que são, quando entram em contato com a mente as interpreta de modo a produzir um som. Mas se não há nada ali para perceber, interpretar essas ondas sonoras, não há barulho, não há som de queda de árvore. Então é isso que o Locke quer dizer. Qualidades secundárias não estão nos objetos. E aqui o exemplo do maná também, dessa planta, desse vegetal, é também muito ilustrativo, serve-nos muito bem para pensar essa distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias, e como as qualidades secundárias só existem na mente do percipiente. Além disso, o maná, pelo seu volume, pela sua figura, pela sua textura e pelo movimento das suas partes, tem a potência de produzir em nós a sensação de mal-estar, e algumas vezes a de dores agudas ou cólicas. Que estas ideias de mal-estar e de dor não estão no maná, mas são efeitos das suas operações em nós e que não estão em parte alguma quando não as percebemos, é algo que toda a gente também está disposta a admitir. Então a doença provocada pelo excesso de maná no nosso organismo, o mal-estar, ninguém vai dizer que isso existe objetivamente no maná, nesse vegetal. Todos reconhecerão prontamente que só existem no percipiente, naquele que exagera ao comer bastante maná. E, no entanto, é difícil persuadir os homens de que a brancura e a doçura não estão realmente no maná, não sendo senão os efeitos das suas operações, pelo movimento, tamanho e figura das suas partículas, sobre os olhos e sobre o paladar. Do mesmo modo que a dor e o mal-estar causados pelo maná não são, como todos admitem, senão os efeitos das suas operações no estômago e nos intestinos, pelo tamanho, movimento e figura das suas partes não sensíveis. Posto que todas essas ideias são efeitos do modo pelo qual o maná atua sobre diversas partes dos nossos corpos, pelo tamanho, figura, número e movimento das suas partes, não se vê a razão por que aquelas ideias produzidas pelos olhos e pelo paladar hão de ser consideradas como realmente existentes no maná, e não, assim, as ideias produzidas pelo estômago e pelos intestinos. Então, bom, espero que a partir desse exemplo do fogo que queima e que causa dor, que produz o calor e causa dor, e também essa ideia do maná, que em excesso produz um mal-estar, que esses dois exemplos, do fogo e do maná, sejam ilustrativos e esclareçam o que Locke quer dizer por essa distinção entre ideias de qualidades primárias e ideias de qualidades secundárias. Retomando mais uma vez, as qualidades primárias existem nos objetos, são objetivas, existem independentemente de estar ali um ser humano ou uma mente para percebê-las. Essas qualidades primárias são inseparáveis dos objetos externos. De outro modo, existem as qualidades secundárias que dependem das qualidades primárias e que podem ser separadas dos objetos, ao menos abstratamente, e que produzem em nós certas ideias que em nada se assemelham àquilo que existe fora no objeto externo. Então, se os objetos são coloridos ou não, se eles têm tal ou não sabor, se eles produzem tal som ou não, se eles são quente ou frio, isso são ideias que é um tipo de conhecimento que nós nunca poderemos estar certos a respeito dos objetos externos, porque as nossas ideias não são idênticas ou não representam exatamente esses objetos.
essas qualidades nos objetos. E essa distinção, segundo Locke, entre qualidades primárias e secundárias, ou ideias de qualidades primárias e secundárias, serve muito bem para explicar os desacordos dos sentidos. Se as qualidades secundárias existem apenas na mente de quem as percebe, assim entendidas e distinguidas ideias, podemos explicar como a mesma água, num mesmo momento, pode produzir numa mão a ideia de frio e na outra a ideia de calor, atendendo a que é impossível que a mesma água seja simultaneamente fria e quente, o que forçosamente aconteceria se essas ideias nela realmente existissem. Como as ideias de qualidades secundárias não existem no objeto, o que existe é apenas uma figura, um volume, uma extensão, um movimento ou um repouso, enfim. Como só existem qualidades primárias, e não há problemas com os desacordos dos sentidos quando, por exemplo, alguém diz que esse objeto está quente, para mim parece-me quente, e outra pessoa diz, para mim parece-me frio. Esses desacordos, ou algo parece doce para um, parece amargo para outro, para um parece escuro, para o outro não parece tão escuro, parece claro. Então todos esses desacordos são explicados pelo fato de que essas ideias de qualidades secundárias existem apenas na mente humana e não há nada a não ser potência nos objetos externos para produzir essas ideias na mente humana. Então os desacordos são explicados por isso. Então, o que, no entanto, nunca acontece com a figura, que nunca produz a ideia de um quadrado numa mão quando causou a ideia de um globo na outra. Então, não pode haver desacordo no tocante à qualidade primária, porque essa existe independentemente da mente. Então, um globo, uma bola, produz a ideia de esfera na nossa mão e tem a figura de esfera e não pode ser diferente, não pode produzir ideias diferentes de qualidades primárias em mentes diferentes. Isso existe objetivamente. Agora, se é quente ou frio, se é doce ou amargo, se é mais escuro ou menos escuro, se produz tal som ou não, isso já está aberto a desacordos, visto que existe na percepção de cada um. Então é o modo como nós entramos em contato com esses objetos é que condiciona essas ideias que surgem na nossa mente, e a experiência pode variar imensamente de pessoa para pessoa. Bom, eu encerro essa exposição com uma breve consideração das ideias complexas. Será bem breve, porque essa exposição já está bastante longa, eu acredito. Então, sobre a teoria das ideias complexas do Locke, o Locke observa que os atos mentais de formar essas ideias, esses atos são atividade. Existem atos, a mente é ativa na produção das ideias complexas, ao passo que a mente é passiva na recepção das ideias simples, da sensação e da reflexão. Então, ele diz: mas se é verdade que a mente é completamente passiva na recepção de todas as suas ideias simples, também é certo que exerce vários atos próprios pelos quais constrói outras ideias, compostas das suas ideias simples, que são como os materiais e alicerces de todas as demais. Então, se a mente é ativa, é passiva na recepção de ideias simples e é ativa na produção de ideias complexas. 3 atos da mente a partir das ideias simples. Os atos da mente pelos quais exerce o seu poder sobre as ideias simples são principalmente 3. Combinar numa ideia composta várias ideias simples, assim se formam todas as ideias complexas. O segundo ato consiste em juntar 2 ideias, simples ou complexas, e colocá-las uma junto da outra, de tal maneira que possa vê-las simultaneamente sem combiná-las numa só. Assim obtém a mente todas as suas ideias de relações. E o terceiro ato consiste em separá-las de todas as demais ideias que as acompanham na sua existência real.
Esta operação chama-se abstração, e é através dela que a mente adquire todas as suas ideias gerais. Então, aqui são 3 atos, um de produzir ideias complexas, um de formar ideias de relação e outro de formar ideias gerais a partir de abstração. Vamos ver adiante cada uma dessas. Em nosso próximo encontro falaremos sobre as atividades da mente a partir dessas ideias. Por enquanto nós estamos falando apenas dos conteúdos da mente, que são as ideias. E o que é uma ideia complexa? Assim como se observa que as ideias simples existem unidas em diversas combinações, do mesmo modo, a mente tem o poder de considerar várias ideias unidas como uma só ideia. E isto é assim não só porque se encontram unidas nos objetos exteriores, mas também porque ela própria os uniu. Então, a nossa ideia de maçã é uma ideia complexa que nós aprendemos, que foi produzida em nossa mente porque nós encontramos o objeto externo composto por essas ideias simples. Mas nós também somos capazes de produzir, por exemplo, uma ideia de uma caixa de maçã, ou uma ideia de dezenas de caixas de maçã, ou de um edifício, por exemplo, que é feito de caixas de maçã. Então, que são ideias compostas pela própria mente, utilizando os poderes da própria mente a partir de uma ideia complexa de maçã aprendida na experiência. E embora sejam compostas de várias ideias simples ou de ideias complexas formadas por ideias simples, quando a mente considera cada uma delas em si mesma como uma coisa inteira designada por um só nome. Então, uma maçã é uma ideia complexa que reúne várias ideias simples de qualidades secundárias e primárias também, de cores, sabor, som, volume, figura. A ideia de caixa de maçã ou de uma pilha de maçãs envolve um conjunto de ideias complexas de maçã e assim por diante. Essa é a compreensão do Locke. E os limites do entendimento humano sobre o poder de compor ideias complexas. Por meio dessa faculdade de repetir e unir as suas ideias, a mente tem um grande poder de variar e de multiplicar os objetos dos seus pensamentos, infinitamente mais além do que lhe é proporcionado pela sensação ou pela reflexão. Então nós podemos compor infinitamente a partir de ideias simples. Contudo, a mente não vai além do que é fornecido pela experiência sensível, ou seja, pela sensação e pela reflexão. Mas tudo isso não sai do âmbito das ideias que a mente recebe dessas duas fontes, e que constituem os materiais básicos de todas as composições que venham a fazer. Com efeito, as ideias simples provêm todas das próprias coisas, e dessa espécie de ideias a mente não pode ter mais nem outras, além daquelas que lhe são sugeridas. Então, o limite do entendimento é a experiência das ideias simples. Componha o quanto for, crie o que quiser, mas o entendimento ou a mente não é capaz de criar uma nova ideia simples, nem compor algo mais que vá além dessas ideias simples. E, por fim, os tipos de ideias complexas. Antes eu havia sugerido para vocês que o Locke não era muito claro sobre quais eram as ideias que eram oriundas da reflexão e da sensação, e eu havia pensado que, o Locke deve estar fazendo referência às ideias de substância mental e substância material, mas não. Na verdade, a ideia de substância é uma ideia complexa, que é composta de outras ideias simples. Então, isso é uma correção do que havia sido dito antes, ou do que havia sido pressuposto ou sugerido antes. A ideia de substância material e a ideia de substância mental não são ideias simples adquiridas pela exerção da sensação e da reflexão. Elas são ideias complexas, assim como as ideias de modos e relações. Encerro então essa exposição observando que as ideias complexas de modos são
são o seguinte: chamo modos a essas ideias complexas que, embora compostas, não contêm em si a suposição de que subsistem por si próprias, mas são consideradas como dependências ou atributos das substâncias. Então, por exemplo, os modos de pensamento não podem existir por si só, porque eles dependem da ideia de substância de uma mente que faz essas operações. Então, o duvidar, o acreditar, o negar, o afirmar, o querer, o não querer, o se lembrar, o raciocinar, o abstrair. Todos esses modos, todas essas ideias são ideias de modo, porque nós nunca seremos capazes de pensar o querer independentemente, ou supor que o querer pode existir, ou o afirmar pode existir, sem uma mente que queira ou que afirme. Por quê? Porque depende da ideia complexa de substância. Então, as ideias das substâncias são aquelas combinações de tipos simples que se presume representarem diferentes coisas particulares que subsistem por si próprias, nas quais a ideia suposta ou confusa de substância, tal como é, aparece sempre como a primeira e principal. Então assim eu encerro essa apresentação passando muito brevemente pela discussão do Locke das ideias complexas. Nós vimos nessa longa exposição, peço perdão por isso, 3 aspectos muito importantes da filosofia do Locke. Primeiro, a compreensão da existência de ideias simples, que são os elementos ou constituintes últimos da experiência, de toda e qualquer experiência humana, que não pode ir além das ideias simples. Vimos a distinção das qualidades primárias e secundárias, muito importante também, sobretudo para o que vai vir de agora em diante na filosofia moderna, com Berkeley e Hume. Vimos que qualidades primárias são a figura, o volume, o movimento, o repouso e a extensão, e que isso existe de fato independentemente da mente humana, independentemente de estar ali alguém para perceber essas qualidades. E as qualidades secundárias são aquelas qualidades dos sons, os sabores, as cores, os gostos e os cheiros, que dependem de um ser percipiente para que elas existam. Essas ideias dessas 5 qualidades existem apenas na mente de quem as percebe. Vamos ver a implicação dessa distinção apenas um pouco mais adiante, sobretudo na filosofia do Berkeley, e eu encerro com essa rápida consideração sobre a teoria das ideias complexas em Locke. Existem pelo menos três atividades da mente com ideias simples: a de composição, a atividade de compor, a atividade de relacionar ideias e a atividade de abstrair, e que os 3 grupos principais de ideias complexas são as ideias de substância, as ideias de modo e as ideias de relação.